A educação financeira do brasileiro é pior que a educação formal deste brasileiro. Olá, eu sou Júlio Santos, sou educador financeiro, desenvolvo diversos projetos de educação financeira, coach financeiro, planejamento financeiro e consultoria financeira. Aqui estão alguns dos projetos que eu tenho desenvolvido nos últimos anos. Este primeiro aqui, Educação Financeira para Pais e Filhos, é um curso voltado para a família. Aqui, Harmonia Financeira para Casais, voltado para os casais. E depois nós temos aí o curso para empresas, motivação e produtividade a partir da educação financeira. Esse aqui é um tema específico que eu tenho abordado sobre o uso do cartão de crédito, como o brasileiro erra feio. Não basta apenas pagar a fatura em dia. Mesmo quem faz isso comete muitos erros na sua vida financeira pelo mau uso do cartão de crédito. E também tem o projeto Princípios Bíblicos da Educação Financeira, que não é um projeto de religião, mas um projeto que mostra como a Bíblia Sagrada tem muito a nos ensinar sobre educação financeira. E aí, nesses anos, eu tenho trabalhado em diversas organizações de pequeno, médio, grande porte, multinacionais, igrejas, escolas, entidades sem fins lucrativos. E, portanto, eu quero que você saiba que eu vou te compartilhar experiência real. Okay? Não vou pegar colagens, não vou pegar ideias de outras pessoas, não vou pegar afirmações de gurus de finanças. Vamos abordar este assunto, esse tema de maneira bem prática, e eu quero te compartilhar o que eu tenho vivenciado nas minhas atividades nos últimos anos. Bom, esta frase ela foi ouvida no Jornal da Globo, no dia 28 de maio de 2019. E ela foi exatamente dita pela Renata Lopretti, a âncora do jornal, e na conversa que ela tinha com Sardenberg sobre economia e alguns assuntos, em algum momento ela teve a oportunidade e disse que esta frase, a educação no Brasil é ruim, mas a educação financeira consegue ser pior. Ela transcreveu essa frase e ela nos disse que isso foi dito em um evento que ela participava no Banco Central, que os técnicos do Banco Central fizeram essa afirmação em um dado momento. Então dá para a gente perceber, se os técnicos do Banco Central dizem que a educação financeira do Brasil é péssima, é muito ruim, isso é de gerar atenção. Foi por isso que eu estou conversando com você aqui agora. Tudo bem? Então vamos abordar esse assunto aí, essa reflexão de maneira ampla e aberta. Primeiro, vamos ver essa comparação. Eles compararam com a educação no Brasil. Eu tive o privilégio, sou professor, minha formação inicial é linguística, sou professor de língua portuguesa, dei aula na educação básica, dei aula no ensino universitário, trabalhei em sistemas de ensino e acompanho muito a evolução da educação no Brasil. E um dos testes mais famosos sobre essa aferição do nível de educação, não só do Brasil, mas dos países, é o PISA, que é um teste internacional. E olha só, eu fui pesquisar lá, isso aqui tem várias notícias, eu peguei aqui do G1 lá do Mato Grosso do Sul. Dentre 70 países que participam do teste, o Brasil teve aí a façanha de ficar em 63º em ciências, 65º em matemática, em 59º em leitura. Então dá para perceber assustadoramente essa realidade. Um comentário rápido, é claro que governantes de todas as esferas têm essa contribuição, mas eu como professor, como educador, como coordenador de escolas, eu percebo que na verdade o brasileiro ele precisa mudar a sua cultura de educação também. Infelizmente, tem muitos brasileiros cidadãos que não valorizam a educação. Mesmo que você der alguma coisa boa para ele no nível de educação, um bom profissional, uma boa instalação, ele não valoriza. A gente vai até falar um pouquinho aqui na nossa conversa. Então é muito fácil colocar tudo na conta do governo. É muito fácil empurrar para o outro, certo? Então, primeiro ponto, realmente a nossa educação é sofrível, é lastimável, chega a dar vergonha, eu diria assim. Mas daí a gente ouve a frase que a educação financeira é pior. Né? Lidar com dinheiro, a capacidade, ou seja, o analfabetismo financeiro consegue ser lastimável. E aí eu vou falar sobre isso com você e afirmar que tem todo sentido esta frase deles, tem todo sentido.
E eu comprovo isso em dezenas e dezenas de atendimentos e eventos que eu faço pelo Brasil todo. Isso acontece, esse desempenho sofrível, por uma série de equívocos que o cidadão brasileiro tem sobre a educação financeira. Então eu rapidamente parei aqui, comecei a rascunhar e surgiram 10 equívocos, 10 elementos que atestam o motivo desse nível sofrível da educação financeira. E eu quero compartilhar com você. O primeiro motivo é que o brasileiro ele acha, ele pensa que tem educação financeira. Então, a maioria dos brasileiros, na verdade, o que acontece? Ele, na concepção dele, educação financeira não é uma disciplina, não é uma matéria. É por isso que ele pensa que tem. Ele acha assim que lidar com dinheiro, com finanças, no seu sentido amplo, na verdade uma coisa inata, que você aprende como você aprende a andar e falar. Então isso gera uma verdadeira distorção. E na sua ignorância, ele acha que alguns têm esse dom bem desenvolvido, outros nem tanto, e que na verdade os problemas financeiros que as pessoas têm não é porque elas não sabem lidar com o dinheiro. Ele atribui isso a fatores externos. Não, meu salário que é defasado, a empresa que não valoriza o meu potencial, portanto eu não cresço, é a corrupção. Ele sempre encontra um culpado, desde que não seja ele. Então esse é o primeiro, aqui já começa a errar feio, certo? Não bastasse isso, existe um outro elemento, que o brasileiro inclusive ele despreza a educação financeira. Então se você olhar para o mercado, aí as pessoas querem aprender tecnologia, ele quer aprender sobre liderança, quer aprender sobre relacionamento, quer falar vários idiomas. Para ele tudo isso é conhecimento. E para ter esse conhecimento, muita gente paga 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 para fazer um curso. Mas educação financeira, pagar, investir meu tempo para aprender a lidar com dinheiro, na verdade tem pessoas que a empresa paga e ele não vai. E isso tem a ver com o motivo 1 que nós conversamos aqui. Por não saber o que é, não saber o quanto é importante, ele simplesmente não está nem aí. É nesse sentido que eu falo que ele despreza. Aí você que está me ouvindo aqui, está assistindo esse vídeo, fala, não, mas eu me interesso. Desculpa, mas tem milhões de pessoas que falam para mim que se interessa, mas não se interessa. O que eu falo não é a realidade que eu sinto. É isso que eu vejo. Se interessar é realmente buscar o aprendizado, o mudar. As pessoas não têm buscado esse aprendizado. Como eu disse, às vezes a empresa paga. Eu já fui em empresas, a empresa pagou alto, eu fiz palestra, eu fiz curso, eu fiz atendimento individual e a pessoa ela simplesmente não ia. Porque é uma verdadeira descrença quanto isso, desconhecimento e por aí vai. E os que acham que estão interessados, na verdade, o que ele faz? Ele assiste uma palestra de educação financeira, lê alguns artigos, assina aí alguns canais aí no YouTube, e com dicas para enriquecer, dicas de como sair das dívidas, e ele acha que está tudo resolvido, como se a educação financeira fosse só isso. Isso não resolve. Esse desprezo acontece também por outras questões, por exemplo, crenças, religiosidade. Isso a gente pode demonstrar com as frases que você ouve por aí. O dinheiro não traz felicidade. Isso faz com que a pessoa realmente não se interesse. O dinheiro é a raiz de todos os males. E por aí vai. Eu não vou entrar nessa discussão que não é o nosso tema aqui neste momento. Mas o fato é que por tudo isso existe um certo desprezo. Desprezo no sentido de desconsideração, de desvalorização desta disciplina. O outro tópico, que tudo vai se reforçando, é que o brasileiro ele tem um preconceito com a educação financeira. Quem tem educação financeira na sociedade, ou seja, quem sabe gastar o seu dinheiro com sabedoria, e portanto é essa pessoa que constrói reserva financeira, que tem uma vida financeira saudável, esse indivíduo é muitas vezes ridicularizado. Ele é taxado de muquirana, de mão de vaca, de mesquinho. Então aí nós estamos inclusive identificando um tipo de bullying, mais um novo, que eu chamaria de bullying financeiro. Tem pessoas que acabam nem se manifestando. Eu lembro que eu fiz um curso uma vez e todo mundo falava, eu gasto mais do que ganho, eu gasto tanto quanto ganho, e tinha uma pessoa que não se manifestava. E nós perguntamos para ela, por que você não se manifesta? Ela falou, Júlio, eu nem me manifesto, porque aqui nós somos 70 funcionários na empresa,
mas todo mundo me taxa de mão de vaca de muquirana. Mas o fato é que eu sempre tenho dinheiro, eu nunca vendo férias, eu pago todas minhas contas em dia, compro à vista, minha casa está quitada, viajo todo ano, tenho reserva financeira, mas todo mundo me olha de lado. Então eu prefiro nem me expor. Então veja só, essa questão, né? Então existe um certo preconceito com quem poupa, e aí você vai gerando um ciclo. Quando um pai tira um barato de outra pessoa que poupa e o filho está ouvindo isso, o filho vai criar também essa crença, né, que não é saudável. Mas eu te digo o seguinte, que economizar, pedir desconto, deixar de gastar com aquilo que não é necessário, é mais do que educação financeira, é sabedoria financeira. Pena que poucos brasileiros atentaram para essa questão. Bom, vamos para o motivo 4. E aí a coisa começa a se agravar. O brasileiro ele confunde educação financeira com economia. A coisa começa a desandar aqui. Então, por não ter a mínima ideia do que é educação financeira, o que o brasileiro faz? Ele vai por aproximação. Então, ele faz a ligação. Educação financeira, números, economia. É o que você mais vê nos jornais. Então as pessoas, você vê, elas atribuindo as suas preocupações financeiras aos índices de inflação, variação da taxa Selic, alta do dólar, nível de investimento do país, níveis de desemprego. Esses fatores podem até contribuir para o resultado geral das pessoas, mas ele pode contribuir, mas não é um fator preponderante. Pelo contrário, você sabe que tem pessoas que se aproveitam dessas situações, desses elementos, para melhorar e para enriquecer. Então, o dólar aumentou, como é que eu vou aproveitar? Eu tinha dólar comprado, eu fiz o momento certo, ou então a inflação aumentou, mas eu tinha reserva, eu não precisei pegar empréstimo. Então você sabe se aproveitar de todas as situações que existem na nossa vida. Ok? Então essa confusão com economia, educação financeira não é economia. E aí tem muito a ver com o próximo item, que também não é matemática, que é outra confusão. Ele pensa que a educação financeira é a arte de fazer contas, de dominar fórmulas, planilhas, aqueles conceitos mirabolantes, tá? Grande parte das pessoas que eu ensino, inclusive, são do mundo das exatas, da administração, têm um alto nível intelectual, têm uma boa formação acadêmica, dominam números, me apresentam planilhas mirabolantes. Tem muito engenheiro, administrador, ele me manda a planilha que você fala, nossa, você até baba na planilha, de tanta aba, de tanta indexação, de tanta fórmula, de tanto dashboard e tal. Mas e daí? Não tem funcionalidade. Ele está insatisfeito com a vida financeira dele. Portanto, aquela ferramenta é muito mal utilizada. Aliás, é isso que eu ensino em um dos meus projetos de mentoria, é ensinar a pessoa a construir a sua planilha, a analisar e tirar o máximo proveito dela. Porque aplicativo e planilha você vai na internet e você baixa. Mas volto a dizer, a maioria dos brasileiros, por confundirem com matemática, com fórmula, acaba não se aproveitando desse elemento. Então, educação financeira matemática é parte da educação financeira, mas não é tudo. Não bastasse isso, você tem um outro elemento, que o brasileiro pensa também que a educação financeira é produto financeiro. É outra confusão, né? Então ele acha que renegociou bem as dívidas, comprou uma previdência privada, comprou um CDB no banco, isso é a expressão máxima da sua educação financeira. Ele olha isso porque a maioria não faz esse tipo de ação, então ele acha que ele está por cima de todo mundo. Mas muitas vezes ele está dando tiro do pé. A essência da educação financeira, primeiro, é não ter dívidas, certo? Por mais duro que seja e impossível que as pessoas achem, e que por menos que os bancos queiram que você saiba disso, viver renegociando dívidas é uma forma de perder dinheiro constantemente. Quando você renegocia, você está perdendo dinheiro. E o banco, é claro, ele vai adorar isso. Produtos de investimento é a mesma coisa. Tem muito investimento por aí que perde de 10-0 para a poupança. Mas a pessoa vai, adquire, porque se acha muito educado financeiramente. E fica criticando a caderneta de poupança, certo? Tudo isso, eu volto a dizer, é claro que é fruto do desconhecimento das pessoas. É essa a intenção dessa nossa conversa aqui, que você mude as suas percepções. Vamos para o item 7, ainda tem mais. Outra questão é que o brasileiro acredita que o banco, as instituições financeiras, são os principais provedores de educação financeira.
E isso é reforçado, né, a partir do item anterior que eu já te disse. Então ele acredita que o gerente do banco é o seu consultor financeiro. É ele que vai dar o melhor rumo para o seu bem-estar financeiro. Isso é uma ilusão. O banco e, por consequência, os seus funcionários, eles querem obter lucro. Faz parte do sistema. É o produto que ele vende. O que eu vejo, a minha grande crítica aos bancos, é que os bancos abusam muito do desconhecimento das pessoas e exploram. E, em alguns momentos, até usam de má fé. Mas, volto a dizer, isso é um tema para um outro vídeo que eu vou gravar no futuro, né? Mas, se o banco quer lucro, alguém tem que pagar a conta. E quem será? O cliente do concorrente? Não, vai ser você. Então, quando você vai no banco, e se você não tem educação financeira profunda, ele sempre vai tirar uma lasca da sua vida financeira. Esse dia, inclusive, tem um grande banco que lançou um produto maravilhoso. Ele diz que é a conjugação da conta pessoa jurídica com pessoa física, tudo junto, menores taxas e tal. E ele gastou milhões e milhões para divulgar isso, né, nos principais canais de televisão aberta e fechada, e internet e tal. Te pergunto primeiro, quem que vai pagar por isso? Certo? Está tudo lá nos juros que o banco paga. E, na verdade, isso nada mais é do que não deixar você ir para o concorrente. Já que é para deixar dinheiro com alguém, deixa com a gente. Para que diluir com vários bancos? E aí eu te pergunto, muita gente vai comprar esse produto? Lógico que vai. Ele vai dar um boom. E vai ter gente que vai dizer que fez isso por causa dos benefícios que foram dados para ele. Então, deixa para lá. Eu estou até me empolgando demais com relação a banco, porque eu sei que os bancos acabam se valendo, volto a dizer, desse analfabetismo brasileiro. Eu mesmo já ouvi, já presenciei dezenas de histórias onde pessoas elas foram induzidas a erros dentro do banco. Alguns pequenos erros, alguns erros enormes, simplesmente porque confiaram cegamente no que a instituição dizia, no que ela oferecia. Ok? Vamos lá. Número 8. O brasileiro acha que a educação financeira é autoajuda, que é outra distorção. Aqui a coisa começa a desandar. E tem a ver com religiosidade, tem a ver um monte de coisa, né? É um erro clássico, muito comum, porque acha-se que a educação financeira é basicamente um trabalho mental, mudança de mindset, motivação. Sabe aquela história? Você acordar todo dia e a primeira coisa que faz é se olhar no espelho, gritar bem alto, eu sou bem-sucedido, eu sou próspero. É aqui, né, que os gurus do enriquecimento deitam e rolam. Eles enriquecem-se a si mesmos e ficam entregando ilusões para as pessoas, porque a maioria das pessoas não vai ter resultado. E quem teve resultado assistindo o guru, na verdade, não teve só pelo guru, é porque ele praticou educação financeira. Então, ter um pensamento positivo, ótimo, é importantíssimo, mas é preciso também você ter técnica, ter informação, ter conhecimento e também atitude. Você pode até ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não praticar, vai ser só obesidade intelectual. Isso, um amigo meu ele diz, né? Obesidade intelectual é quando a pessoa tem muito conhecimento e isso não tem resultado prático na sua vida, certo? Então veja só, estamos em 8, vamos para o 9. É claro que é uma questão cultural, como eu disse. O brasileiro ele quer o quê? Ele quer coisa fácil, rápida e com resultado surpreendente. Então ele quer aprender inglês dormindo, ele quer ficar sarado sem praticar exercício, e ele quer emagrecer comendo de tudo. E quer ficar rico gastando mesmo, como um louco, né? Achando que não, é a mentalidade. Então gaste, 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 porque você vai atrair o dinheiro. Ou seja, ele quer fazer o mínimo do mínimo para ter sucesso financeiro. E para se enganar, ele vai lá no guru do enriquecimento, que mostra todas essas fórmulas milagrosas. Ele volta empolgado, tal, falando para todo mundo, anotando, colocando no carro e assim por diante. Mas em poucos dias ele percebe que ele entrou numa furada. Muitas vezes ele pagou esse curso no cartão de crédito e fica frustrado. E com essa frustração, o que acontece? Ele não evolui, ele fica repetindo um monte de coisa que ouviu aqui e ali, tudo sem sentido, que não leva a lugar nenhum. Ele deseduca a família, ele prejudica o crescimento da família, prejudica o crescimento dele e prejudica o crescimento da sociedade.
Então, ele fica naquele efeito gangorra. Um dia ele está mais ou menos, um dia ele está bem, um dia ele está péssimo. E volta a dizer, ele acha que isso é natural. Eu te digo que não é natural. Número 10 e última. Então, muitos profissionais de educação financeira também não têm educação financeira. Isso vale para os profissionais. Eu estou nesse mundo e, infelizmente, a gente precisa entender e ter um olhar crítico sobre o profissional de educação financeira. Isso é um puxão de orelha e eu fico muito atento a isso. Porque a pessoa acha que entrar nesse mercado, primeiro que é fácil e simples. Eles pensam no glamour, eu vou ser um guru de enriquecimento, né? Eu quero ser um guru de finanças, quero fazer as pessoas enriquecerem. E ele acha que ele também vai ficar podre de rico. Primeiro que educador financeiro não é guru de finanças, aqui já está tudo errado. Educador financeiro é um educador, é um profissional que ensina as pessoas a potencializar os seus resultados, certo? Segundo, você tem que ter técnica, você tem que ter experiência, tem que ter conhecimento, tem que ter bagagem, tem que ter sensibilidade para ajudar as pessoas quando o assunto é dinheiro. Então as pessoas são diferentes nessa questão. Então o que eu quero dizer com isso? Eu só posso ensinar aquilo que eu domino, aquilo que eu tenho influência. Então eu Júlio Santos, por exemplo, na verdade eu jamais imaginei que eu me tornaria um profissional de educação financeira. Sou formado em língua portuguesa, em linguística, trabalhei no mercado corporativo, em área de vendas e tal. Mas aos 41 anos eu percebi que eu era um analfabeto financeiro, sofria muito com um monte de coisa, ganhava muito dinheiro e era infeliz. E aí eu sabia que tinha algo errado, que era a minha capacidade, ou melhor, a minha incapacidade de lidar com o dinheiro. E aí eu busquei aprendizado, comecei a ver os benefícios, mergulhei nisso, me apaixonei, comecei a fazer pequenas palestras e criei os meus métodos, os meus livros, porque eu sei que isso é poderoso. Então eu tenho um baita de uma bagagem pessoal. E eu já fiz curso de pós-graduação, eu coordenei curso de pós-graduação, eu coordenei criação de material didático. Eu treinei dezenas de profissionais de educação financeira. Então tem um baita de uma bagagem. Não é alguém que faz um cursinho ali de 24 horas. Ou às vezes tem até, o curso é 300 horas. Mas 300 horas para inglês ver. Né? Então existe muita superficialidade no mercado. Muitos profissionais escolhem como base uma filosofia de enriquecimento qualquer. Aí ele decora alguns conceitos de alguns clássicos desse mundo da finança. Então ele lê Napoleão Hill, lá o Quem Pensa Enriquece. Aí lê o Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Lê o T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária. E aí faz alguns slides, pega algumas frases de efeito e todo mundo se empolga e ele se acha o bam da educação financeira. Na verdade ele mesmo está perdido. O trabalho dele não tem consistência. Ele acaba misturando educação financeira com PNL, com produto financeiro, e aí ele começa a oferecer produto de investimento, marketing multimídia, multinível, e começa a viajar na maionese. E é claro que o resultado vai ser no mínimo insatisfatório para as pessoas, e as pessoas vão sempre estar correndo atrás de algo mais. Então ensinar a educação financeira, volto a dizer, é uma atividade muito séria. Se você que está assistindo esse vídeo e quer ser, existem. Eu, por exemplo, não sou da área de finanças e me tornei um profissional de educação financeira. Então, dependente da sua formação, você pode ser. Só que saiba que educação financeira mexe com as emoções das pessoas, mexe com os valores das pessoas, atua nos sonhos delas e acaba, portanto, sutilmente, atuando até na personalidade das pessoas. Então, é preciso saber avaliar quem é que você leva para te ensinar a educação financeira, e nós que queremos ser profissionais temos que entender a importância e o valor desta atividade. Mais do que isso, a responsabilidade deste trabalho. Tudo bem? Então, tudo isso atrapalha os nossos resultados em todos os sentidos, porque a educação financeira não atrapalha só o resultado financeiro, atrapalha o resultado emocional, atrapalha o resultado físico. A educação financeira, comprovadamente, ela melhora a saúde das pessoas em todas as áreas. Eu tenho vários depoimentos disso. A educação financeira melhora o seu desempenho profissional, a educação financeira melhora os relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre esses benefícios, tá bom? Então, em pouco tempo, nós identificamos 10 motivos que realmente
atestam que o brasileiro tem um baixíssimo nível de educação financeira. E eu creio que isso vai mudar um dia, tá bom? De onde surgiu essas constatações? Você já percebeu, não foi de nenhuma pesquisa do IBGE, não foi de nenhuma pesquisa do Banco Central. A frase do Banco Central foi apenas um mote para eu te dar a minha constatação, a minha experiência real, certo? Então eu, Júlio Santos, eu faço dezenas e dezenas de consultorias pessoas físicas, consultoria pessoa jurídica, cursos online e presenciais, programas de educação financeira para empresas, programas de educação financeira para escolas e formo consultores, coaches e planejadores financeiros. Então, nesse convívio com as pessoas, eu vejo como 99%. E te digo, a pessoa tem um alto nível intelectual, uma ótima formação acadêmica e ela está perdida, ela não tem zero de educação financeira. Por isso que tem todo sentido. Ok? Conecte-se comigo, eu quero saber qual foi a sua opinião sobre isso, mande para mim, aí eu não complementei o slide, mas o meu WhatsApp é 974988550, assine o nosso canal, acesse o meu site, tem um blog com muitos artigos, tem um site da ESEF, que é a escola que forma profissionais de educação financeira. Eu queria manter contato com você e saber o que você acha. Eu vou passar a realizar vídeos mais educativos. Eu vou construir uma linha de raciocínio para que você aprenda. Meu compromisso é que realmente a sociedade brasileira mude em relação a esse assunto. Eu tenho aí vários podcasts em várias plataformas, no Spotify, no iTunes, Radio Public, Stitcher, Anchor. Então, se você gosta de podcasting, realmente tenho tido muito sucesso com os podcasts, assine na sua plataforma preferida. E aí me acompanhe nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram. Você normalmente vai ver vai me achar como Júlio Santos Educação Financeira. Somente no Instagram eu estou como Júlio Santos Coach Financeiro, por uma questão lá do titular que não cabia totalmente lá no cadastro. Mas conecte-se comigo, deixe a sua ideia, a sua opinião, a sua sugestão de outros temas. E em breve eu quero compartilhar novos conhecimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.